Pedro foi o primeiro Papa? O cardeal Jorge Mário Bergoglio foi eleito sumo pontífice, o 265º sucessor de Pedro. Vatican Information Service, Cidade do Vaticano, 13 de março de 2013. O bispo de Roma tem o direito de primado sobre a Igreja Universal, pois ele é o sucessor de São Pedro, que recebeu tal prerrogativa de Jesus Cristo. O primado do bispo de Roma durante os primeiros 3 séculos, em francês, 1903, de Vincent Hermoni. Se, portanto, alguém disser que o pontífice romano não é o sucessor do bem-aventurado Pedro no mesmo primado, seja anátema, isto é, declarado herege. Concílio Vaticano I, 18 de julho de 1870. Para milhões de católicos no mundo inteiro, o decreto de 1870 do Concílio Vaticano I é um dogma da Igreja, um ensino indiscutível. Mas a pergunta é: esse é um ensino bíblico? Além disso, será que o Papa Francisco é realmente o sucessor do apóstolo Pedro? Será que Pedro foi o primeiro Papa? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O decreto de 1870 do Concílio Vaticano foi baseado principalmente na interpretação de Mateus 16, 16 a 19, e de João 21, 15 a 17. Os diálogos entre Jesus e Pedro que lemos nesses textos, bem como outros relatos bíblicos, mostram que o apóstolo Pedro teve um importante papel no início do cristianismo. Aliás, quando eles se conheceram, Jesus predisse que Pedro demonstraria qualidades fortes como uma rocha. Mas será que Cristo deu a Pedro o primado ou a autoridade suprema? Em Mateus 16, 17 e 18, encontramos as palavras de Jesus a Pedro. Eu te declaro, tu és Pedro, nome que significa um pedaço de rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A nota diz: todas as citações bíblicas neste artigo são da Bíblia Ave Maria, usada no site oficial da Congregação para o Clero do Vaticano. Fim da nota. Será que Jesus estava dizendo que sua igreja, ou congregação, seria construída sobre Pedro, um simples homem? Será que Pedro seria o cabeça de todos os outros seguidores de Jesus? Como os outros apóstolos que presenciaram essa conversa entenderam as palavras de Jesus? Os evangelhos relatam que em várias ocasiões depois disso os apóstolos discutiram sobre quem era o maior entre eles. Se Jesus já tivesse dado o primado a Pedro, será que haveria dúvida de quem seria o maior entre os apóstolos? Como o próprio Pedro entendeu as palavras de Jesus? Visto que era israelita, desde jovem Pedro conhecia várias profecias das escrituras hebraicas sobre a pedra ou a pedra angular. Pedro citou uma destas profecias numa carta a outros cristãos e explicou que esta pedra angular representava o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Pedro usou o termo grego Petra, a mesma palavra usada por Jesus em sua declaração em Mateus 16, 18, apenas para se referir a Cristo. O apóstolo Paulo era outro seguidor fiel de Jesus. Será que Paulo acreditava que Jesus tinha dado o primado a Pedro? Reconhecendo a posição de Pedro na congregação cristã do primeiro século, Paulo escreveu que Pedro estava entre os que eram considerados as colunas. Portanto, para Paulo havia mais de uma coluna. Gálatas 2:9. Além disso, se Jesus tivesse especificamente designado Pedro como cabeça da congregação, por que os outros cristãos apenas o consideravam ou encaravam como uma coluna? Certa ocasião, Pedro deixou de tratar outras pessoas de modo correto, e Paulo censurou. Escrevendo sobre isso, Paulo declarou de modo respeitoso, mas sincero: resisti-lhe francamente, porque o que ele fez era censurável. Gálatas 2, 11 a 14. É óbvio que Paulo não achava que Cristo tinha construído sua igreja ou congregação sobre Pedro ou qualquer outro homem imperfeito. Na verdade, ele acreditava que o alicerce da congregação era Jesus Cristo,
Para Paulo, essa pedra era Cristo. 1 Coríntios 10:4. Tu és Pedro. Então, o que significam estas palavras? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para entender corretamente um trecho, precisamos ler o contexto. Sobre o que Jesus e Pedro estavam conversando. Jesus tinha acabado de perguntar a seus discípulos: Quem dizeis que eu sou? Sem hesitar, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus elogiou Pedro e acrescentou que construiria sua igreja, ou congregação, sobre uma pedra ainda mais sólida do que Pedro, ou seja, a pessoa em quem Pedro tinha acabado de demonstrar fé, o próprio Jesus. Mateus 16, 15 a 18. Muitos pais da igreja escreveram que a pedra mencionada em Mateus 16, 18 é Cristo. Por exemplo, no V século, Agostinho escreveu: O Senhor disse: Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, porque Pedro dissera: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Sobre esta rocha que tu confessaste, eu edificarei a minha igreja. Agostinho declarou várias vezes que a rocha, Petra, era Cristo. Agostinho e outros seriam considerados hereges se fossem julgados segundo a doutrina católica atual. Aliás, segundo o teólogo suíço Ulrich Luz, o consenso dos eruditos bíblicos de hoje a respeito desse assunto seria considerado uma heresia pelo Concílio Vaticano de 1870. O Papa é o sucessor de Pedro? O apóstolo Pedro não conhecia o título Papa. Na realidade, até o IX século, muitos bispos não romanos se denominavam papas. Mas esse termo raramente foi usado como título oficial até o fim do século XI. Além disso, os primeiros cristãos não achavam que o primado supostamente dado a Pedro tinha sido transmitido a algum sucessor. Por isso, o erudito alemão Martin Hangel concluiu que não existe nenhuma base histórica e teológica para o que veio a se tornar o primado papal. Em conclusão, Pedro foi o primeiro papa? Será que ele teve algum sucessor? Será que o dogma católico do primado papal está de acordo com a Bíblia? A única resposta correta a essas perguntas é um simples não. O fato é que Jesus realmente construiu sua igreja, sua verdadeira congregação, sobre ele mesmo. Então, cada um de nós deve se perguntar: será que eu encontrei a verdadeira congregação? O que se segue é informação adicional. A evolução do primado papal. 32 era comum. Jesus prediz que construirá sua igreja ou congregação sobre si mesmo. Nenhum primado é concedido ao apóstolo Pedro. 55 a 64. Os apóstolos Paulo e Pedro escrevem várias cartas que deixam claro que Jesus é o único alicerce da congregação cristã. 254 a 257. Estevão, bispo de Roma, promove a ideia de que ele tem o primado acima dos outros bispos por ser o sucessor de Pedro. Mas outros bispos, como Firmiliano de Cesareia e Cipriano de Cartago, não concordam com Estevão. 296 a 304. Primeira inscrição conhecida a usar o título Papa, para se referir ao bispo de Roma. V século. Outro bispo de Roma, Leão I, usa Mateus 16, 18 para afirmar que tem o primado acima de outros bispos. VI século. O termo Papa começa a ser mais usado como título do bispo romano. No entanto, bispos não romanos continuam a se denominar papas até o IX século. 1075. Gregório VII declara que Papa é um título exclusivo do bispo de Roma. Segundo um historiador, os decretos papais, em latim, de Gregório fazem o papado parecer uma substituição do Cristo. 1870. O Concílio Vaticano I declara que o pontífice romano é o sucessor do bem-aventurado Pedro, príncipe dos apóstolos,
e é o verdadeiro vigário de Cristo e o cabeça de toda a Igreja. Fim do artigo.